Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara e bem-vindos ao meu canal. Do que você vai precisar para ler esse livro aqui? Bom, primeiramente, beba muita água. Um lencinho também vai ser uma boa ferramenta ali para te auxiliar. É importante também que você leia os outros dois livros. Esse aqui é o que eles chamam de obra-prima. Tudo bem com vocês? Eu tô ótima. Eu vim falar hoje de Uma Conjuração de Luz, da V.A. Schwab, terceiro livro da série Tons de Magia. Então, obviamente, esse vídeo vai ter spoilers. Tem uma resenha minha aqui no canal. Também tem resenha no canal de Encontro de Sombras, que é o segundo livro, que foi um dos favoritos do ano passado. Que esse livro aqui, sinceramente, esse livro me fez sentir coisas. Então, se prepare, se hidrate bastante. Depois que você ler esse livro aqui, você vem aqui e a gente conversa. Eu sei que parece que eu tô num velório, é porque eu estou no meu. Uma parte do vídeo vai ser sem spoilers para quem ainda não leu esse livro aqui. Mas se você já leu Um Tom Mais Escuro de Magia e O Encontro de Sombras, você pode ver esse vídeo até certo ponto. E daí eu aviso quando eu for falar realmente de algum spoiler significativo que eu vou falar, porque hoje eu vou falar. Você senta e você me aguenta hoje, porque hoje eu estou insuportável. E eu sei que vídeos grandes não tem muitas visualizações falando mais de resenha de terceiro livro, mas sabe o que mais? Eu não estou nem aí. Hoje eu vou falar desse livro e vocês que me aguente. Durante todo o livro do Encontro de Sombras, a gente vê que, na verdade, o personagem Holland, que é o Antari da Londres Branca, ele não está morto, né? Que ele deveria ter morrido no final do primeiro livro. Kel manda ele pra Londres Preta, só que ele não morre. Inclusive, ele faz meio que um pacto com o Cramunhão. Esses personagens da V.A. Schwab, eles gostam de fazer um pacto com os Cramunhos. E ele meio que divide o corpo com o Oshok, que a gente descobre depois que é um demônio, que ele consegue simplesmente fazer magia do nada, que é uma coisa que é perversa, que mexe com o equilíbrio da magia, que é uma coisa que a gente vê bastante nesses livros sobre essa coisa da magia ter um equilíbrio. Então, esse personagem mexeu com uma força que ele achava que ele podia controlar, mas na verdade quem acabou sendo controlado foi ele. O que interessa aqui é que no final do segundo livro, o demônio toma controle do corpo dele e ele fala: "Oh, não foi isso que a gente combinou. A gente combinou que você ia recuperar o meu mundo e que a gente ia reinar lado a lado", um rolê assim. E ele fala: "Não, porque não sei o que, então você vai ter que me dar outro corpo. Mas tem que ser o quê? Tem que ser o corpo de um Antari, porque só os Antari têm magia e poder suficiente pra abrigar esse Caramunhuna". E o que o Holland faz? Fala: "Ah, eu conheço um outro Antari". E a gente termina o segundo livro com esse momento em que o demônio tenta entrar no corpo do Kel e a Lila indo salvar ele. Laila, não sei como vocês preferirem falar. Eu posso dizer que fiquei nervosa no final do segundo. Esse livro aqui já começa com tiro, porrada e bomba. Ele não dá nem tempo pra você fazer o quê? Dar aquela respirada. Não temos tempo. A gente vai ver então nesse livro o desfecho das histórias dos nossos heróis, desses personagens. Muita coisa acontece aqui, eles vão ter que se unir, obviamente, pra deter o Cramunho. Temos o envolvimento de outros diversos personagens, não é só o Kel e a Lila dessa vez que vão atrás de ajudar o mundo. Todo mundo se envolve, inclusive o rei e a rainha, o Rai, o Alucard, inclusive o Holland, né, gente? Porque o que a gente tem aqui nesse livro falando nisso? O arco de redenção do filho da mãe. E eu pensei, não vou cair nesse arco de redenção. Caí. Bom, mas é óbvio que impedir esse demônio não vai ser assim tão simples, porque uma coisa também que acontece no começo desse livro é que ele vai pra Londres Vermelha, toma conta da população da Londres Vermelha. Ele meio que faz uma lavagem cerebral, faz todo mundo achar que ele é o rei e tudo mais. É um feitiço não de possessão, mas é como se fosse uma doença que se alastra pela população da Londres Vermelha. Só algumas pessoas ficam livres do feitiço, inclusive os Antares. Então veremos nesse livro esse povo aí indo numa jornada para procurar coisas, para tentar impedir esse demônio, o demônio ficando bravo, pessoas morrendo. Mas eu acho que se eu continuar falando muita coisa assim, talvez eu já comece com os spoilers. Então é importante que você tenha em mente que agora eu vou abrir o falatório. A V.A. Schwab, ela não apenas trabalhou no arco de redenção do Holland, mas ela fez isso de uma maneira cruel e maléfica. O que ela faz durante esse livro? Ela mostra o passado da personagem pra gente. Ela humaniza a personagem. Eu precisava disso? Não precisava. A gente descobre que o Holland, desde garoto, sonhava com um mundo melhor. Chega.
Chega, já deu, já deu. Na verdade, ele era um idealista romântico que sonhava com a vinda desse novo rei que ia salvar a Londres Branca de todos aqueles reis sanguinários e todas aquelas mortes e sofrimento do povo dele. Ele era um idealista. Ele buscou isso até a Astrid e o Athos, lá os gêmeos perversos Dane, fazerem o que fizeram dele. Então, ele se torna essa criatura que é controlada e que vive anos obedecendo à vontade desses reis perversos, sendo que ele sonhava apenas com uma reconstrução do mundo dele, com a magia. E, gente, o tanto que ele foi machucado na vida dele, desde que ele se tornou um Antari, ele só sofreu, as pessoas que ele ama só traíram ele, tentaram matar ele, tentaram vender ele. Tem uma parte desse livro que a personagem descreve o Roland como se fosse um animal ferido, enjaulado. Porque quando vão tentar relar nele, ele meio que se esquiva, assim. Isso tudo é muito doloroso, porque quando ele teve a chance dele de transformar o mundo dele no mundo que ele sempre sonhou, ele foi enganado, né? Pelo Cramunho, que tomou o corpo dele e tomou as vontades dele e fez as vontades dele não serem mais dele, exatamente como os gêmeos Dane fizeram. E isso acaba destruindo ainda mais o psicológico dessa personagem, que eu nem sei se tem um psicológico ainda. Ele continua sendo extremamente importante, ele tem momentos-chave nesse livro, como ele salvando a Lila, ele ajudando a fazer as coisas, ele é uma personagem perspicaz. E esse livro é muito sobre ele, sabe? Em um tom mais escuro de magia, a gente vê um desenvolvimento do Kel, em um Encontro de Sombras, a gente vê um desenvolvimento da Lila, e aqui a Schwab entrega o desenvolvimento do Roland. O que faz muito sentido, porque são os personagens, cada um que tá na capa, e aí acaba sendo os 3 Antáridas, 3 Londres. Gente, o conceito, a coesão. Então eu acho muito coerente que esse livro tenha sido o livro para desenvolver o Roland, dar o arco de redenção que ele merecia. E isso eu acho que pegou todo mundo de surpresa, de certa forma, porque eu acho que eu, pelo menos, não esperava esse arco de redenção, não esperava gostar dessa personagem, me apaixonar por ela e depois sofrer. A Schwab foi mestra aqui, mais uma vez, e eu achei tudo isso muito adequado acerca do Roland e do papel que ele tem pra esse livro e do que esse livro representa pra personagem. Então eu fiquei assim, a chance de redenção, o sacrifício que ele faz, o fim, ele pedindo pra voltar pra Londres Branca no fim. Olha, eu não vou chorar. Outro personagem que a gente vê se desenvolvendo lindamente nesse livro, mas não tão lindamente, né, coitado, sofridamente, mas ele continua sendo um lindo, apesar de sofrido, é o Rai, o príncipe de Arnes, que come o pão que o diabo amassou desse livro. Nossa senhora, e eu comi o pão que o diabo amassou junto com ele, né? Por que você não quer deixar ele ser feliz? A gente vê aqui nesse livro ele tomando a frente como um verdadeiro príncipe, amadurecendo, levando em conta toda a situação, a circunstância, aquela coisa dele e do Kel estarem ligados, da vida dele não ser dele, da vida dele ser do Kel. Nesse livro ele se impõe, ele sofre, perde aquele brilho daquela coisa da jovialidade que ele tinha antes. Ele se torna essa personagem mais sombria, ele se perde de certa forma, de várias formas na verdade, mas ele continua vivendo, entendeu? A coisa da resiliência, sabe? E isso eu fiquei de queixo caído. Eu falei, olha, toma aqui o prêmio. Lila Bard como uma Antari. Só de falar nela eu já fico assim. To be down, down. A gente vê ela tentando se desconectar daquela menina da Ladra Cinza, da Londres Cinza. Ela tenta se desconectar daquilo, mas ela não consegue, do passado dela. Ela, como uma maga no Escentash, que também foi muito importante pra ela descobrir a magia dela. E agora, nesse livro, ela tentando fazer um outro papel, mas ela percebendo que, no final, todas essas Lilas são a mesma. E ela se tornando algo substancial, encontrando essa essência dela, sabe? Em meio a tudo que tá acontecendo. Encontrando principalmente um lar, gente. Nisso eu fiquei assim. Nesse sentido dela encontrar o lar, ela encontrar algo que ela quer cuidar, que não seja só ela mesma, porque ela tá acostumada a cuidar apenas dela mesma na vida dela, e de repente ela encontra pessoas, ela deseja cuidar dessas pessoas. E não só encontrar o lar, mas também ser o lar de outras pessoas, ou seja, ela tem pessoas que se importam com ela, que cuidam dela, que olham por ela, porque ela tá acostumada a fazer tudo sozinha, e nesse livro aqui a gente vê o apoio que ela recebe dos outros personagens. Eu percebi sim um crescimento do Kel nesse livro, porque ele se atém muito às responsabilidades dele, mas ele também deixa de querer cuidar de tudo sozinho, apesar dele continuando sendo bem teimosinho, arrogantezinho, mas a gente vai fazer o quê, né? Nem Jesus agradou a todos, né? Ele entende que o
lugar dele não é só como um Antari, mas também como o Príncipe de Arnis e principalmente como irmão do Rai. Gente, a relação dos dois como irmãos é imperativa pra esse livro e pro desenvolvimento das personagens. A gente percebe que o Kel nunca se sentiu um verdadeiro príncipe de Arnis, filho do rei e da rainha. Até então, parecia que tudo que ele e o Rai faziam era brincadeira de criança. A partir desse livro, as coisas começam a ficar sérias, porque eles realmente têm um problema sério ali. Porque antes era, o torneio, as viagens para as outras Londres, não sei o quê. Só que agora a coisa ficou feia, bem. Quando a coisa fica feia, a gente vê que ele assume uma postura que ele, do jeito dele, ele consegue lidar com aquilo. E aí o rei e a rainha olham pra ele verdadeiramente como filho. Por quê? Porque a coisa ficou feia, né? Agora vocês vêm me chamar de filho. Exatamente. Mas tem muito esse ar mais sério esse livro, porque até então era aquela coisa, né? Tipo, vocês estão se metendo em encrenca, Kel e Rai se metendo em encrenca. Temos também diversos outros pontos de vista incorporados nesse livro, como o ponto de vista do rei e da rainha, que é essencial também, porque a gente vê muito mais deles e do papel deles. Temos o ponto de vista do Lennos, do Matthew Thierry, que é um outro personagem super importante, do Alucard, que a gente já tinha, mas enfim, temos vários pontos de vista aqui. Isso pode incomodar um pouco, porque você tá querendo saber de um personagem e pula pro outro, só que se você olhar o livro como uma coisa inteira, faz muito sentido e serve muito também, vocês me entendem? Esse livro ele começa com um tom e termina com outro. Termina com um tom mais sombrio, mas um gosto meio doce e amargo, aquela coisa do sentimento meio bittersweet, sabe? Eu tava comentando com os meus amigos que esse livro tem muito aquela vibe de sessão da tarde, mas meio Piratas do Caribe, sabe? É uma aventura, é uma coisa assim e tal, mas tem aquele tom sombrio que é cortado aqui e ali por alguns momentos de humor. E eu sou apaixonada por livro assim, gente. O que eu posso fazer? Você me deu aqui tudo que eu queria, você me entregou. Ele começa com essa narrativa que é super fluida e muito fácil. São 700 páginas, mas vai que nem um livro de 400, de 300, mesmo com os temas mais sombrios. Agora, mais pro finalzinho, isso dá uma mudada, mas aí você já vai estar no final e você não vai conseguir parar de ler, não. Conversando aqui sobre os passados das personagens, o Kel, ele tem a chance de saber o que aconteceu com ele. A gente fica sabendo nesse livro que os pais dele venderam ele pra Maris lá, e ela entrega pra ele a chance dele saber, exatamente, dele reverter o feitiço que tirou as memórias dele. E aí ele resolve simplesmente não saber o que aconteceu. Ele escolhe não saber. Ele vê o que ele tem na frente dele e ele pensa, essa é a minha vida e eu não quero saber o que ficou pra trás. Então eu achei isso muito interessante, porque a Schweb, ela deixou o personagem decidir se ele queria ter seu passado revelado. E ele não quis. Isso pode incomodar alguns leitores, porque, eu queria saber não sei o quê. Que pena, né, meu bem? Você não vai saber nada. Não, mas agora falando sério, eu acho que a gente às vezes tem que se desapegar um pouco dessa coisa de, quero saber do passado da personagem. Esse passado importou? É importante? Se nem a personagem acha o passado dela importante, o que você tá querendo saber do passado da personagem? A minha tia conversando com o pé de manjericão, a cachorra latindo. Aqui é assim. Aqui é assim. O Kel, ele opta pela sua vida presente, o que é mais significativo que o próprio passado dele. E isso espelha a fala da Maris. O feitiço de esquecimento, ele desvanece com o tempo se a pessoa quiser. Mas se a pessoa não quiser, ela não vai lembrar. Ou seja, ele não quis lembrar. Se elas estão nessa jornada pra encontrar os propósitos, o lar delas, o amor, etc., a mágica, falando de Lily Kel, por que o passado delas vai ser super importante se não é? Agora é diferente do Holland, que ela pegou e explicou o passado dele, porque esse passado era relevante. Então, eu gosto de analisar as coisas por essa perspectiva. E eu achei essa uma escolha inusitada, talvez? Não sei, mas eu gostei dessa escolha dessa decisão que a Schwab tomou em levar a narrativa pra esse caminho, sabe? Quanto ao passado da Lila, simplesmente não importa. O passado pra ela é a vida que ela tinha na Londres Cinza. Esse é o passado que realmente importava pra ela. A pessoa que ela deixou naquele passado, que no caso foi o Baron, que morreu. Aquela vida dela que fez ela chegar até onde ela está aqui agora. Quando a gente vê que ela coloca um olho de vidro preto, que essa cena é simplesmente incrível. Que ela se sente bem, ela se sente melhor. E isso é tão significativo, o negócio do olho dela, gente. Você pensar que o olho dela passa quase o livro todo estilhaçado, como se ela tivesse perdida, que ela tava lutando pra abandonar esse passado dela na Londres Cinza, começando a se conectar com o presente. E isso a gente vê na relação dela com o Kel nesse livro, que eu achei uma das coisas mais incríveis que rolou aqui, porque vocês sabem que eu sou cadelinha de romance, né, gente? Tipo assim, a DR durou 2 linhas, de resto eles estavam o quê? Eles já sabiam que eles eram um pro outro. Eles passam o livro
mundo se apoiando, lutando um do lado do outro, se dando apoio. O Kel para de subestimar a Lila. Eles se tornam companheiros, sabe? Eles se tornam a âncora um do outro. E não tem aquela coisa do drama de tipo, a gente vai ficar junto, a gente não vai? Não, minha querida, eles estão além disso. Os meus filhos, eles estão além, gente. Não tem porque não precisa, porque eles já têm consciência do que eles são um pro outro, de que eles querem ficar juntos. E é isso que eles fazem nesse livro, eles ficam juntos desde o começo até o final. E eu achei isso maravilhoso. Porque não precisava, sabe, de mais um drama pra esse livro, do tipo, ai, a gente vai ficar junto? Não tem por que a gente ficar causando um drama desnecessário aqui, já que esse livro tá cheio de outros dramas que são necessários pra narrativa, que a gente vai enfiar aqui uma complicação pra eles não ficar mais juntos. Não, eles simplesmente ficam juntos. E eu acho isso incrível. Quando eu falei daquela parte que a Schwab incorpora narrativas, às vezes até de personagens que parecem não ter importância, mas ela presta atenção ao detalhe. Quando ela narra pelos olhos do Ned, ela já estava pensando no final. Quando ela narra pelos olhos da Nis, que é aquela servente do castelo da Londres Branca, que ela se apega a Oshka. De certa forma, pra mim, pareceu que ela estava ali só pra depois o Oshock, no final, ter um corpo Antari que ele pudesse brigar com os outros, entendeu? Rolou aí uma subutilização, mas ela serviu ao propósito dela e não deixou de ser uma personagem interessante mesmo, sendo secundária. E até nos personagens secundários, a gente leva esses tombos, sabe? Sobre o Alucard. Ai, que personagem maravilhoso, gente. Chegou uma hora que eu pensei, ele vai morrer. Mas ainda não sei. Eu não sei o que esperar dos próximos livros dessa série. Não sei se ela vai continuar a história dos Antari, mas eu me senti bastante satisfeita com essa conclusão dessa primeira trilogia. Eu achei que esse livro foi perfeito em tudo que ele propôs. E uma coisa que eu fiquei meio assim é que, gente, o Kel, ele é bem esquentadinho, né? Ele e o Alucard ficam se dando soco, se batendo o livro inteiro. E lá na página 600 eles ainda estão se batendo, se dando soco. Eu pensei assim, meu Deus... Uns machos se batendo, se dando soco. Entendi. No mais é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Então, gente, na verdade, eu não falei tudo que eu queria falar, não. Tudo bom. Queria comentar também, rapidinho, sobre como o Kel foi uma das únicas pessoas que esteve lá pelo Roland quando ele precisou, porque, tipo assim, ele não precisava, porque obviamente aquele era o vilão. Só que ele olhou pro Roland e percebeu coisas ali que ninguém mais percebeu, inclusive a Layla, que ela queria matar o Roland toda hora, inclusive. E quando eles estavam juntos, todo o rolê dos anéis, deles se conectando muito organicamente, deles estando lá um pelo outro, eu achei isso incrível. Cara, o rolê dos anéis foi fantástico. Por que eu esqueci de falar disso? Foi muito interessante ver esse papel do Kel na redenção do Roland, como que ele foi importante. Acho que era isso. Vamos conversar sobre Uma Conjuração de Luz. Me contem o que vocês acharam dessa conclusão da primeira trilogia. Eu realmente me apaixonei muito por esses livros. Estou muito feliz de ter encontrado eles, de ter lido eles. Acho que foi uma experiência de leitura que me fez lembrar do porquê que eu sou apaixonada por fantasia, por ler livros. Tons de Magia, eles me fizeram sentir a Clara de 10 anos atrás, pegando um livro de fantasia pela primeira vez pra ler, sabe? Eles me fizeram sentir essa magia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês assistiram até aqui, o falatório, clique em gostei, deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijinho e até a próxima!